Então, vamos começar. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Mas lembrando, na semana passada a gente não teve o nosso estudo, mas na retrasada nós falamos sobre o pecado, a criação e o pecado, né? E hoje nós vamos falar sobre a salvação, que é muito importante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar aqui de forma online, poder estudar a Tua palavra, estudar o Teu Evangelho. Te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos entender e compreender tudo que será falado hoje aqui, que nós possamos ter um tempo precioso, um tempo onde a Sua presença é manifesta no nosso meio. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que é a salvação? A gente vai entender, como a gente viu na aula sobre na aula sobre Deus, a gente viu o papel de cada uma das pessoas da Trindade na criação, na oração também, e agora a gente vai ver o papel da Trindade na salvação, de cada pessoa da Trindade na salvação. Então, de início, deixa eu só conferir uma coisa aqui para ver se eu estou no slide certo. Tá, estou sim. Deus Pai, né? O Pai, ele é o Salvador através da eleição incondicional. O que é isso? A eleição é um ato de Deus Pai. Vamos abrir em Efésios. Vou pegar aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 5. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 5. Vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, a palavra de Deus diz que Deus Pai, ele escolheu ou predestinou pessoas para serem santas e filhas. Ou seja, Deus está escolhendo pessoas pecadoras, que estão mortas espiritualmente. E ele fez isso antes da fundação do mundo, que foi o que nós lemos no versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Vamos agora em 1 Pedro 1,18, lá no finalzinho da Bíblia, ali um pouquinho antes de Apocalipse, antes um pouco das cartas de João, 1 Pedro 1,18, do 18 ao 20. Vai dizer assim: Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, o versículo 19 diz também que Jesus morreu com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus na eternidade assumiu o compromisso de dar a sua vida e morrer para salvar os pecadores que o Pai escolheu para serem salvos. Então, só para a gente entender aqui, de uma forma um pouco mais didática, como que a gente entende isso de uma forma mais didática? Antes da fundação do mundo, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Pai falou, vou criar a humanidade. Porém, o Pai, ele sabia que a humanidade iria pecar,
né? Jesus, ele não foi o plano B da humanidade, né? O plano B da criação, ele foi o plano A. Por quê? Porque o Pai, né, ele já sabia, pela sua onisciência, ele já sabia que o homem ia pecar. E aí, digamos aí que nessa reunião, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus se levantou e falou, beleza, eles vão pecar, então eu vou morrer por eles, eu vou me tornar uma criatura, né? Um criador se tornou uma criatura para que pagasse a nossa dívida do pecado. Então, por isso que Pedro ele vai dizer que Jesus morreu com efeito antes da fundação do mundo. Porque ali Jesus já sabia e já assumiu a responsabilidade de morrer por nós para nos dar a salvação. Então, voltando um pouco para o Pai, ele escolhe quem ele vai salvar. Ele predestina, ele elege, no sentido de que o Pai ele tem entendimento e ciência daqueles que ele escolheu, porque esses, nenhum se arrebatará da mão dele. Como a gente está aqui em 1 Pedro, vamos dar um pulo ali em Apocalipse 13, para a gente testificar um pouco sobre isso. Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer assim, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que for morto. Esse capítulo 13 de Apocalipse está falando dos adoradores da besta. E aqui no 8 está falando que ela será adorada por todos que habitam a terra, que desde a fundação do mundo não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Isso quer dizer o quê? Que quem vai adorar a besta são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a Cristo, ao Cordeiro. Então, o nosso nome, né, nós que somos salvos, o nosso nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Vamos agora em 2 Timóteo 1:9. 2 a Timóteo 1, versículo 9, que vai dizer assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui nós temos Paulo, mais uma vez, trazendo essa verdade para nós, que antes dos tempos eternos, isso quer dizer o quê? Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos chamado, né? já tinha nos salvado, vamos dizer assim. Deus o Pai escolheu em amor soberano todos os pecadores que ele desejou salvar para serem seus filhos. Nós lemos esse texto aqui de Efésios 1, versículo 5, agora há pouco. Vamos ler agora Romanos 9. Vamos ver o que Paulo vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 9, versículo 11 a 16. Romanos 9, 11 a 16. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele mesmo diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, aqui, esse texto, Paulo está falando sobre Jacó e Esaú, onde Deus fala para Rebeca, né, que o mais velho será servo do mais moço, e que ele amou Jacó, mas desprezou Esaú. Então, aqui nós temos mais uma confirmação de que a eleição de Deus ela é real, que Deus ele escolhe. Né? A palavra de Deus revela a sua soberania em escolher alguns e não todos para a salvação. A eleição de Jacó é a demonstração da soberania de Deus em amar pecadores
e derramar sobre eles a sua misericórdia. Misericórdia significa Deus deixar de dar o que todos os pecadores merecem, que é o quê? O juízo eterno. A misericórdia é um favor que Deus aplicou soberanamente em todos que ele soberanamente escolheu para serem salvos. Então, quando a gente olha para isso aqui, às vezes primeiro pensamento que nós temos é, Deus está sendo injusto. Deus é injusto ele não salvar todo mundo, ou ele escolher uns e não escolher outros. Não, ele está sendo justo. Por quê? Porque com o pecado, o que nós merecemos é o juízo eterno, é a morte eterna. Nós merecemos o inferno. Então, quando Deus ele salva alguns, ele nos salva, ele não está derramando o juízo dele, ele está derramando a misericórdia, porque merecedores nós somos do inferno. Né? Se existe um cartaz ou uma porta no inferno, lá vai estar escrito merecido. Por quê? Porque todos nós merecemos o inferno. O céu é apenas graça e misericórdia do Senhor para a gente atingir o céu. Né? Apenas graça e misericórdia. Dr. Sproul, ele afirmou, da massa da humanidade culpada, Deus soberanamente decide conceder misericórdia a alguns deles. O que o resto recebe? Eles recebem justiça. Os salvos recebem misericórdia e os não salvos recebem justiça. Ninguém recebe injustiça. Isso aí está escrito na página 32 do livro do Sproul, Eleitos de Deus. Quanto aos não eleitos para a salvação, Berkhoff, que é um teólogo fantástico, ele ensina da seguinte forma: decreto eterno de Deus pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens as operações da sua graça especial e puni-los por seus pecados, para a manifestação da sua justiça. Esse trecho eu extraí também do Teologia Sistemática do Berkhoff, lá na página 117. Então aqui a gente tem essas afirmações aí de teólogos renomados, e além também dos textos bíblicos, todos os textos que nós lemos, falando sobre a eleição de Deus, sobre Deus escolhendo pessoas para a salvação. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma crise em relação a isso? Né? É normal. Né? A Bárbara está aqui hoje, minha esposa, ela quando foi falado sobre eleição, sobre predestinação, ela entrou em crise, mas depois de um tempo ela entendeu. Então, se tiver ficado alguma dúvida, esse é o momento. Se não, a gente segue aqui para falar do papel de Cristo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, Cristo, o Deus Filho, Jesus Cristo, ele é soberano na salvação ao conceder o perdão incondicional a todos os eleitos. Então, Jesus, ele é o salvador de todos aqueles que o Pai escolheu. Vamos voltar lá em Efésios 1. Efésios 1, versículo 5. A gente leu agora há pouco do 3 ao 5, mas vamos ler do 5 ao 7 agora. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, através da morte de Jesus Cristo é quem nos concede o perdão, é quem nos perdoa dos nossos pecados, porque ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, todos que foram eleitos para a vida eterna terão fé em Jesus Cristo. Então, para que a pessoa seja salva, né? Primeiro o Pai escolhe, Jesus morre para nos salvar, só que existe uma contrapartida nossa para que nós venhamos ser salvos. Qual que é a contrapartida nossa? Nós precisamos crer, precisamos ter fé em Jesus Cristo.
Vamos abrir Atos para a gente entender um pouco sobre isso. Atos 13, capítulo 13, versículo 48, que vai dizer o seguinte: os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos agora em João 8. João 6. João 6, 44. Vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vamos pular lá para o versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então aqui nós temos os textos do próprio Cristo, falando que é necessário que o Pai traga aqueles que ele escolheu para que Jesus, então, salve essas pessoas. Então, todos os eleitos terão fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, primeiro, essa pessoa, para ser salva, ela tem que ter fé em Jesus Cristo. Porém, ela não pode ser somente ter fé em Jesus Cristo, tipo fé, Jesus, foi uma pessoa muito importante. Não, ele precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá em João 3,16. Esse texto é clássico, com certeza vocês já ouviram. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 36 vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aqui nós temos esse texto de João, e também nós vamos ter lá em 1 João 4, 7, mas não vou ler aqui esses versículos de 1 João, porque eles dizem a mesma coisa, que o quê? Para ser salvo, a pessoa salva precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Para a pessoa ser salva, além disso, ela também precisa crer que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Aqui em João, vamos em João 1. João, capítulo 1, versículo 14, que vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você pode até estar pensando comigo assim, tá, pastor, mas eu creio que Jesus fez homem, só que existe uma linha que acredita que Jesus não encarnou. Que Jesus ele veio só em espírito, ele não se fez homem. Então, é importante para ser salvo que a pessoa creia que Jesus se fez homem, que Jesus encarnou, que ele foi uma pessoa real, de carne e osso. Além disso, para a pessoa ser salva, a pessoa precisa crer que Jesus, sendo Deus e sendo homem, morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Vamos agora em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, vai dizer assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então, nós precisamos crer que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Sem a gente crer nisso, a nossa fé ela é em vão, né? Existem pessoas que creem que Jesus não morreu, então, se ele não morreu, né? As mesmas pessoas que creem que Jesus não encarnou, né?
era só um espírito, elas também creem que se ele é um espírito, então ele não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, perde todo o sentido do propósito de Jesus. Então, por isso é importante que a gente creia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Todos os eleitos terão fé em Jesus Cristo, sendo Deus e homem, como único Senhor e Salvador. João 14:6. Vamos ler aqui, João 14, versículo 6, que diz: E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Atos 4:12 também, vamos ali em Atos 4:12. Atos 4:12. E e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Então, não adianta você crer em outros deuses, não adianta você crer em outros senhores. É importante que você creia que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que foi o que nós lemos aqui nesses textos de João e de Atos. Calvino, ele afirmou: visto então que Deus por si só não poderia provar a morte, que o homem por si só não poderia vencê-la, ele tomou sobre si a natureza humana em união com a natureza divina, para que sujeitasse a fraqueza daquela a uma morte expiatória, e que pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar em luta com a morte e ganhar para nós a vitória sobre ela. Isso está escrito lá nas Institutas da Religião Cristã, capítulo 2º, inciso 12 aí desse livro de Calvino. Então, é importante que nós venhamos crer que Jesus, ele é Deus e homem, que morreu para nos salvar e ressuscitou para nos salvar, e ele é o nosso único Senhor e Salvador. Jesus morreu para salvar somente os eleitos. Quem são esses eleitos? Aqueles que o Pai escolheu, que é o seu povo, a sua igreja. E a gente vai ver falando sobre isso. Você pode me perguntar o seguinte, vamos abrir aqui Mateus 1:21. Você pode me perguntar o seguinte, pastor, Jesus poderia salvar toda a humanidade? A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus e a ressurreição dele poderia salvar toda a humanidade? Teria poder para isso? Sim. Jesus poderia salvar toda a humanidade. Porém, o Pai, não era esse o propósito do Pai, de salvar toda a humanidade, de salvar apenas o povo de Deus, a igreja de Deus, os eleitos, aquele que o Pai escolheu. Aonde está isso? Mateus 1:21 vai dizer o seguinte: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos agora em João 10. João 10:26. Vai dizer assim: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 17, agora, versículo 9. João 17:9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Então, Jesus está orando ao Pai, falando: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus, ele poderia, como eu falei, salvar toda a humanidade. Mas Jesus, ele morreu somente para salvar o povo de Deus, a igreja de Deus, aqueles que o Pai escolheu. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então,
Falamos sobre o Pai, falamos sobre o Filho. Agora, qual o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo, ele é soberano na aplicação da salvação no coração de todos os eleitos por quem Cristo morreu. O Espírito Santo vai salvar somente os eleitos pelo Pai e os redimidos pelo Espírito. Então, todos que foram escolhidos pelo Pai, perdoados pelo Filho, são selados com o Espírito Santo para a salvação eterna. Ser selado implica que o Espírito Santo passa a morar, a habitar na vida dos eleitos, e eles se tornam filhos de Deus. Então, trazendo aqui o papel de cada um. O Pai escolhe, Jesus morre por eles, perdoa os pecados dele, e o Espírito Santo sela para a salvação. Então, quem que gera a transformação nas nossas vidas depois que nós aceitamos Jesus? É o Espírito Santo. Essa regeneração, esse deixar de praticar o pecado, né, de pecar, essa luz de alerta que a gente tem quando a gente está perto de pecar, ou quando a gente peca e a gente já sente aquele peso do pecado, é papel do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, que a partir desse momento começa a habitar em nós. Então o Espírito Santo habita em nós, por isso que nós temos esse entendimento. Vamos ler Romanos 8. A gente até abriu Romanos 8 agora há pouco. Do versículo 9, vai dizer assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E Gálatas 4, vamos em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e este Espírito clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo, ele é o executor da salvação a promover o novo nascimento, essa regeneração, a fé em todos aqueles que o Pai escolheu e o Filho perdoou. Vamos agora em João 3. João 3. João 3, 5 a 8. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra, deixa eu ver aqui, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora vamos em Atos 16. Atos 16. 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deixa eu só entender aqui. O Senhor abriu-lhe o coração. Então, trazendo, quando a gente falou sobre a criação, né? Coração, alma e espírito sempre estão querendo dizer a mesma coisa, estão apontando para a mesma coisa. Então, o Senhor lhe abriu o espírito, né? O espírito começou a habitar ali em Lídia. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel de fazer a regeneração, de nos regenerar nessa transformação após a salvação. A Bíblia ensina que a salvação somente foi pela graça de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, por meio da fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Vamos lá em Gálatas 2,16.
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, o que é a justificação? É o que justifica nós sermos salvos. O que justifica a nossa salvação é a fé em Jesus Cristo, não é por obras. Ninguém será salvo por obras. Nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Tranquilo até aqui? Deu para entender aí o papel de cada uma das pessoas da Trindade na salvação? Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ele é soberano na aplicação da salvação no coração de todos os eleitos por quem Cristo morreu. A justificação pela fé é uma graça de Deus na vida de todos os eleitos, de todos os crentes, a igreja, do Antigo e do Novo Testamento. A justificação sempre foi por meio da fé. Vamos ler aqui Gálatas, a gente está em Gálatas 2, vamos ver Gálatas 3 agora, versículos 5 ao 11. Aquele que lhes concedeu o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm a fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a fé sempre foi um dom da graça de Deus para a salvação dos eleitos. A gente tem outros textos aqui que eu trouxe para vocês, vou deixar de tarefa para casa. Então, Jesus é o autor e consumador da fé de todos os crentes. Então, ninguém vai ser salvo a não ser pela fé em Jesus Cristo, pela fé de que ele é o Filho de Deus, pela fé de que ele encarnou, foi homem, morreu e ressuscitou para nos dar a salvação, e ele é o único Senhor e Salvador. Então, somente através disso que nós somos salvos. Então, na teologia reformada, a salvação pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo é chamada de aliança da graça ou pacto da graça. Então, muitas passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo como o Salvador. Então, lá em Gênesis 3,16, a gente tem a promessa feita a Adão. Vamos lá em Gênesis 3,15, quer dizer, Gênesis 3,15, já temos ali, já em Gênesis, falando que, olha aqui, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui Deus está falando com a serpente, né? Por causa de por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aí é o texto que eu li. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, no caso da mulher, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, falando o quê? Que já viria alguém descendente da mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Então, depois a gente tem em Gênesis 9, do 9 ao 15, a promessa a Noé. Vamos lá em Gênesis 9, capítulo 9. Do 9 ao 16, vai dizer assim:
Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus diz: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Depois a gente vai ter em Gênesis 17, do 7 ao 19, uma aliança que Deus faz com Abraão. Depois, em Êxodo 19, a gente tem uma aliança que Deus faz com Moisés. Em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, a gente tem uma aliança com Davi. E no Novo Testamento, nós temos a promessa do Salvador se concretizando através de Jesus Cristo. O único mediador e Messias prometido. Então, eu vou abrir aqui Hebreus 9, 16. Não vou abrir todos os textos. Vou abrir aqui Hebreus 9, 14 ao 16. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança, porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Então, Jesus, ele traz uma nova aliança, ele não veio cancelar as alianças antigas, né? Ele não veio cancelar a lei, mas ele veio cumprir a lei e nos dar uma nova aliança, a aliança da graça, o pacto da graça. Beleza? Tranquilo? A salvação, do início ao fim, é uma obra do Deus triuno. Romanos 8,30. Vamos lá em Romanos 8,30. A gente já até leu esse texto. Romanos 8,30 vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, os verdadeiros crentes, os cristãos, vamos dizer assim, eles não perdem a salvação. Eles foram eleitos para serem salvos. Efésios 1:4. Eles foram justificados, isto é, completamente perdoados pelo sangue de Jesus, está lá em Efésios 1, do 6 ao 7, e foram selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo, está lá em Efésios 1, 13, 14, e também Efésios 4, 30. Então, os verdadeiros crentes nunca perdem a salvação. Vamos abrir João 10, 27, a gente vai ver o próprio Jesus falando sobre isso, de que nós não perdemos a salvação. Né? Primeiro, se a gente perdesse a salvação, né, se o nosso nome foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, e todas as vezes que a gente pecar, o nosso nome fosse apagado do livro da vida, não teria nem papel mais, de tantas vezes que a gente peca, então apaga o nome, depois a gente vai lá, pede perdão, Deus escreve o nome de novo. Não ia ter nem papel, porque a gente peca todos os dias a gente peca. E isso, o nosso pecado, não quer dizer que a gente vai perder a salvação. E por a gente não perder a salvação, não quer dizer que a gente também vai viver pecando a reviria.
Porque quando a gente entende a nossa salvação, a gente entende o nosso papel na sociedade, e a gente entende que nós devemos ter uma vida de santidade, a gente vai lutar contra o pecado, a gente vai buscar não pecar. Olha o que o próprio Jesus vai dizer em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que isso quer dizer? Não tem como nós sermos removidos da mão de Deus. Não tem como a gente sair de Cristo. Né? Ninguém as arrebatará da minha mão. O próprio Cristo falando isso. Então, isso quer dizer o quê? Nós não perdemos a salvação. Ah, pastor, mas e aquele irmão que se desviou? Nós não estamos aqui para julgar o irmão. Nós não estamos aqui para saber se o Lula vai ser salvo. A gente está aqui para cuidar da nossa vida e da nossa salvação. Se nós somos salvos, é pela graça e pela misericórdia de Cristo. Se o Lula vai ser salvo, é pela graça e pela misericórdia de Cristo. Ele pode ser alcançado pela graça e a misericórdia de Cristo. Da mesma forma que nós fomos alcançados. Então, a gente não perde a salvação, né? O objetivo é esse. E o nosso objetivo é saber se nós somos salvos. Né? Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, ou na próxima aula. Então, com a salvação, o nosso tríplice propósito da criação de Deus, do ser humano, ele foi restaurado. Então, a salvação de Deus, do Deus triuno, ela implica na restauração da vida espiritual em 3 perspectivas. Então, quando nós falamos sobre a criação na última aula, a gente foi criado com o propósito de se relacionar com Deus através da adoração. Nós fomos criados com o propósito de relacionar com o ser humano, na comunhão, nos nossos relacionamentos, e no nosso relacionamento com a criação. Então, isso foi restaurado com a salvação, porque no pecado isso foi quebrado, isso foi corrompido. Então, primeiro foi o nosso relacionamento com Deus. Então, por meio da salvação, nós somos reconciliados com Deus para uma vida de adoração, que implica amá-lo com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Marcos 12, 30 vai dizer: ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, com seu entendimento, etc. Então, isso foi restaurado. Nós agora voltamos a ter o nosso relacionamento com Deus. Nós também voltamos a ter o nosso relacionamento com o nosso próximo, com a comunhão. Então, por meio da salvação, também somos capacitados para amar uns aos outros, isso é, desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Marcos 12, 31 também vai dizer: e ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, eu vou amar o meu irmão da forma como eu devo amá-lo. Eu vou desenvolver relacionamentos saudáveis, eu não vou mais usar os meus relacionamentos para meus benefícios próprios. E o nosso relacionamento com a criação. Então, por meio da salvação, nós somos capacitados a desenvolver todo tipo de trabalho para a glória de Deus. Colossenses 3, 17 e versículo 23 também vai falar sobre isso. Que o quê? Que quer comais, quer bebais, façai todas as coisas para a glória de Deus. Tudo que nós colocarmos as nossas mãos, nós devemos honrar e glorificar ao Senhor. Isso quer dizer o quê? No nosso trabalho, nas nossas atividades, tudo nós devemos honrar e glorificar o nome de Deus. Calvino vai afirmar que desde que você obedeça ao seu chamado, nenhuma tarefa será considerada tão repugnante e vil que não brilhe e seja considerada preciosa aos olhos de Deus. Isso está escrito no livro do Timothy Keller, Fé e Trabalho, na página 76. O que isso quer dizer? O nosso trabalho está glorificando a Deus. Por isso que no nosso trabalho nós devemos dar o nosso melhor, fazer com excelência. Porque se estamos fazendo bem feito, nós estamos honrando e glorificando o nome de Deus
através do nosso trabalho. Alguma dúvida? Não? Ficou claro essa restauração que a salvação trouxe para nós? Ficou clara essa restauração? Uma outra coisa que eu vi que a gente não vai falar hoje sobre como eu tenho certeza da minha salvação, mas na próxima aula, na nossa próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar sobre a santidade, né, o significado e os meios da gente conseguir a santificação, a santidade. Então, como que nós sabemos que nós somos salvos? Se você tem o entendimento de quando você peca, você sente que você pecou, ou antes de você pecar, você tem aquela luz de alerta, que você sente que não é para você pecar, que você recebe o alerta do Espírito Santo, que quem dá esse alerta, né, ou quando você peca, quando você entende que você pecou, é o próprio Espírito Santo que está revelando isso para você, isso é um sinal da salvação. Porque quem não tem Cristo, ele não tem esse entendimento. Quem não é salvo, quem não foi eleito, não tem o entendimento de que pecou. Não tem o entendimento que aquilo que ele está prestes a fazer é pecado. Somente quem tem o Espírito Santo em ti e tem esse alerta de quando peca ou de quando vai pecar, é salvo. Porque o Espírito Santo ele habita apenas em quem foi eleito por Deus. Então, por isso, eu não consigo saber se o Lula vai ser salvo. Porque eu não consigo saber se ele tem o Espírito Santo nele. É claro que as obras da pessoa vai refletir se ela tem o Espírito Santo ou não. Porém, somente sei que o Espírito Santo habita em mim. Eu não consigo saber se ele habita no outro. Eu não consigo saber se o outro vai ser salvo. Porque pode ser que hoje ele não tenha o Espírito Santo, mas pode ser que amanhã ele conheça a Cristo, se arrependa e o Espírito Santo comece a habitar nele. Então eu não sei se o meu irmão ele foi eleito ou ele foi salvo, mas eu sei de mim eu sei, porque eu sei que o Espírito Santo habita em mim e eu tenho esse alerta, eu tenho esse discernimento de quando vou pecar ou de quando pequei, que eu pequei. Beleza? Por hoje é só. Espero ter contribuído para vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Já já eu mando ali o slide da aula no grupo. E vamos orar para encerrar, então, esse período. E semana que vem a gente se encontra novamente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar na Tua palavra, de poder entender um pouco mais sobre a Tua salvação, entender o papel da Trindade na salvação. Pai, que nós venhamos entender essa restauração no nosso tríplice propósito, de que nós precisamos adorar e ter um relacionamento diário contigo, que nós devemos amar o nosso próximo, ter comunhão com o nosso próximo, ajudar ele sem esperar benefícios ou algo em troca, mas amando o nosso próximo como nós queremos ser amados, e que nós venhamos desempenhar as nossas tarefas, desempenhar o nosso trabalho com excelência, porque tudo que nós fizermos é para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda, nos abençoa os meus irmãos, abençoa o lar de cada um, que o Senhor esteja abençoando, suprindo cada um, não deixando que nada falte, e que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre nós, Pai. Guarda as nossas vidas e esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço. Até a próxima.